A Rádio Mundial apresenta Programa Senhora dos Cristais, com a terapeuta Gina Rocha. Bom dia, ouvinte mundial, Surya Namaskar. Uma grande saudação ao sol nesse dia auspicioso, né? Eu trago amizade, sabedoria, né? E acolhimento, né? Para todas as nossas crianças cristais, que hoje é o dia do meu retorno, de terminar o nosso assunto de cristais para as crianças, né? Que hoje você vai descobrir, querido ouvinte mundial, que não somos tão crianças assim, né? Bom dia, site, bom dia, São Paulo, bom dia, interior, Campinas, né? Um beijo para os meus campineiros, meus queridos amigos que mandaram um monte de e-mails, um monte de WhatsApp dizendo: Oi, estamos aqui. Eu sei que vocês estão aí. Bom dia, Guarulhos, meus amigos dançantes de Guarulhos. Um grande beijo para todos vocês, viu? Vamos continuar dançando sempre. Obrigado pela audiência, pelo carinho, né? Pela ajuda também, né? De contribuir, né? Para que eu me torne uma pessoa cada vez melhor. Sem os meus amigos cristais, quartzos verdes, eu não seria nada nessa vida. Bom, né? Tudo bem? Hoje eu estou toda trabalhada na borboleta. Quem está no site está me vendo, quem está aí no YouTube também está me vendo, né? Justamente para a sua transformação. E vamos entender, né? Que eu fiquei devendo para vocês, e tudo que eu devo, eu pago, eu cumpro. Todos os meus karmas, gente, estão todos alinhados e todos pagos, porque aquilo que eu devo, realmente eu cumpro, né? Eu fiquei de falar sobre as crianças cristais, né? Esse é um assunto bastante vasto, então eu vou mapeá-lo justamente para as pessoas os ouvintes mundial, que precisam realmente entender, né, o que significa, né, essa característica de criança cristal. Bom, criança cristal é um nome, né, é uma característica, né, de determinadas almas que vieram ao mundo nos últimos anos, nas últimas décadas, em massa, né? Essa característica que as pessoas falam que a pessoa é índico ou é cristal tem muito a ver com a cor da aura, para quem enxerga a aura, e cristal como uma característica de personalidade da pessoa, né? Essa criança tem uma característica, né? Então, o antigo astrólogo, né, o vidente, né, Edgar Cayce, que viveu no século XIX, ele já falava sobre, né, essa vinda de muitas almas, de muitas pessoas, de muitos seres que iam mudar, que ter uma característica cristalina, né, ou seja, ordenada, né, alinhada, né, rápida, clara, né? Então, são pessoas que vêm ao mundo, né, em forma, né, e nascem essas crianças, por isso que falam crianças cristais, né, com a missão definida, né? Geralmente são crianças, né, que se transformam em adultos, por isso que eu falo que, na verdade, você pode ser uma criança cristal hoje com 40, 50, 60 anos, porque assim, nas últimas décadas eles vieram em massa, né? O fato já vem encarnando há muito tempo. Os estudiosos, os espíritas, toda a verdade que está em todas as religiões sagradas é uma verdade sagrada. Então, o anúncio das crianças, da vinda das crianças cristais e dessas almas para um novo advento de modernidade, né, e de regeneração da nossa sociedade, está em todas as religiões. Elas estão em todas as religiões. O nome é que muda, tá? Então, geralmente são crianças, né, que têm uma característica muito definida. São crianças que vêm com uma missão muito forte.
elas vêm com uma característica muito forte, né? E é uma criança que vem com um poder muito definido, né? E, portanto, ela precisa muito da ajuda dos pais e dessa família para existir. É aqui que começa o nó. É aqui exatamente que começa o nó, né? Porque esses pais nem sempre estão preparados para lidar com uma criança que tem uma característica hipersensível ao meio ambiente, à energia dos outros, né? São crianças que têm o hábito, desde muito pequena, a olhar nos olhos das pessoas e muitas vezes falar como um adulto. As pessoas dizem assim: Gina, a minha filha fala como se fosse um adulto. Na verdade, ela não fala como se ela fosse um adulto. Ela é muito clara no falar, né? Ela é muito cristalina. Ela olha para as coisas de uma forma muito ordenada, muito limpa. E quando essa criança, às vezes, ela cai, né? Ela nasce dentro de uma família onde os sentimentos, né? As relações, elas não são muito limpas, ela incomoda. Ela incomoda bastante. Então, começa a haver um atrito entre os pais e essa criança, entre os professores e essa criança, todas as pessoas que se relacionam com poder com essa criança, porque essa criança ela é muito limpa. Ela vai perguntar, ela vai indagar, ela vai afirmar, ela é bem assertiva, né? E dentro da nossa educação, né, que está mudando muito lentamente, ela é uma criança rebelde, ela é uma criança mal educada, ela é uma criança que não para quieta, ela é uma criança problema, né, e que precisa às vezes ser medicada, anestesiada, né, precisa ser violentada no sentido de vários castigos, né, e ela é muito inteligente, então é uma criança que às vezes precisa entender o porquê das coisas. E o pai e a mãe, os professores, eles não estão muito dispostos realmente a olhar para dentro de si e a responder para essa criança. Então, a criança cristal, ela acaba se tornando, às vezes, um adulto, né, travado, hiperativo, perdido, né? Às vezes, um adulto que não consegue concluir e não consegue expressar os seus sentimentos, porque ele foi tão exigido a ser assim ou a ser assado, que os mecanismos dele de poder ficaram congelados. Então, é uma criança que às vezes tem muito sucesso numa área, é uma pessoa que tem muito sucesso numa área, e em outra é completamente infantil, completamente inapto, tem uma dificuldade muito grande, é quase uma pessoa binária, justamente por causa dessa educação que não houve, né, esse saber necessário. A criança cristal, ela se transforma a partir da experiência dos pais. Então, é uma criança que ela possui uma vontade muito forte. E se ela não souber realmente qual é o caminho de poder e o limite dela, né, ela vai entrar em brigas de poder facilmente. Tá? Dentro dela, ela tem uma noção de propósito de vida muito global. Então, muitas vezes é uma criança que os pais alimentam a sua própria vida, ajudam ela a crescer, é uma criança de muito sucesso. Se torna um adulto, um adolescente, um ser de muito sucesso. Pode perceber que o caminho é reto. A pessoa nasce, quer ser aquela profissão, de repente ela mesma vai se organizando e ela chega lá. Você não sabe nem como ela chegou. É uma característica de criança cristal. Né, uma característica desse ser que já tem uma missão interna. Se essa criança ela tem uma dificuldade, ela encontra um ambiente muito contaminado, seja emocional, seja energético, seja psíquico, com violência, com dificuldades emocionais, né? Ela não resiste muito às chantagens emocionais, porque como ela é uma criança que tem muito poder, ela acaba se tornando uma criança salvadora. Ela vai salvando as pessoas que estão em volta dessa casa, né? Justamente porque ela tem poder e, de uma certa forma, perdendo o caminho da própria vida, né? Eu costumo dizer assim, né, para os meus cristaletes, né, e para os meus cristalinos, né, os meus alunos, que, na verdade, quando essa criança ela não vem machucar,
né, o pai, a mãe, ela não vem machucar os seres, as pessoas, ela acaba, de uma certa forma, se alienando, né, porque ela não consegue cumprir o propósito dela perante a tanta resistência que ela encontra nessa vida. Ela não encontra apoio, né? Então, ela acaba se alienando. Então, às vezes, é uma criança que tem muitas dores, é uma criança que tem muita dificuldade de pisar no chão, é uma criança que tem muita dificuldade de olhar nos nossos olhos, de dizer o que está sentindo. Ela começa a fazer um caminho de desvio, porque ela não tem a nutrição, né, importante que ela precisa. E quando bebê, ela começa a desenvolver os caminhos difíceis, né, do bebê, porque o bebê não fala, né? Então, ele acaba tendo problemas de pele, ele chora muito, ele tem problemas de sono, ele vai desviando daquela característica aonde ele deve se tornar bastante confortável. Gina, eu tenho uma criança que tem essas características, né? O que eu posso fazer para ajudar? Bom, vocês lembram lá quando eu falei nos cristais, né, infantis, de cristais para crianças, ou até para criança interior, que nós precisamos colocar um cristal para nós também, né? Sobretudo os brancos e sobretudo os leitosos, para nós começarmos a gerar humildade, paciência, tolerância, abrirmos espaços afetivos, né, para termos paciência, tolerância, sabedoria, né, até para sermos exemplos e caminhos para essa criança, né? Então, uma das coisas que eu falei, né, que eu acho bastante importante, é trabalhe com as ágatas leitosas. Tem uma ágata que eu gosto muito, ela tem um nome maravilhoso, ela chama-se assim, ágata de Botsuanga. Olha que bonita essa ágata. Ela é linda, ela é absolutamente linda. Olha, o pessoal já está botando na vitrine, hein? Para vender, tenho certeza, porque essa ágata é maravilhosa, tá bom, gente? Então, coloca no centro do peito, né? Eu nem vou dizer o local certo, porque senão a gente fica procurando, como diz a minha querida Gisele, que eu encontrei esse final de semana. Um beijo, Gisele, né? Muito obrigada pelo seu testemunho, né? Ela disse assim: Gina, eu adoro você porque você começa do beabá, né? E eu não fico me perdendo no meio do caminho. Só quando ela está no metrô e não consegue desenhar o quadrado, né, Gisele? Desculpa, eu esqueço do pessoal do metrô. Bom dia, pessoal que está no carro, pessoal que está em movimento, né? Indo na academia, correndo, né? E fazendo parte, né, do movimento de prosperidade da vida. A vida é movimento, prosperidade é movimento, riqueza é movimento, né? E falar em movimento, eu já volto, mas antes que eu esqueça, vocês não esqueçam que no dia 7 de junho, né, eu inauguro, né, a gente começa de novo aquele grupo delicioso, Loucos por Pirita, o meu grupo de empreendimento holístico, dos empreendedores que querem voar, que querem começar cada vez mais a crescer no caminho correto, no caminho ideal, porque certo, ninguém sabe, né? Então, assim, eu vou dar o telefone, né? Marque no caderninho, eu sei que você já tem no caderninho, mas marca de novo no caderninho o meu telefone. É 99914-4962. 99914-4962. gina@senhoradoscristais.com.br. Escreva lá, liga lá, conversa comigo, faça como a Rosana, né, do Rio de Janeiro. Um beijo, Rosana, que escreveu para mim. Faça como a Júlia de Jundiaí, né, que escreveu para mim, deixou no WhatsApp sobre as crianças cristais. Fala comigo. Vamos conversar, eu quero saber exatamente o que você precisa para eu te ajudar, né? Que esse grande cristal branco de sabedoria gere sabedoria para todos. Vamos voltar às crianças cristais, né? Como eu falei, são crianças muito alinhadas entre o coração, a mente, a palavra e as ações. Elas precisam que esses pais lhe mostrem
o caminho, porque elas são extremamente inteligentes. Por isso que elas ativam as múltiplas inteligências e têm problema na escola, né? Por quê? Se a escola não está alinhada, né, com a verdade daquilo que elas estão vendo na ação, elas fazem o que têm que fazer e depois elas ficam perdidas em poder. Então, são crianças que precisam do esporte. Olha aí, gente, jiu-jitsu, bom, minha menina dos olhos, natação, né? Precisam de artes, eles precisam de uma completude para ajudar a educar esse poder, porque senão o poder fica solto e aí fica paralisado dentro do videogame mesmo. Não tem jeito, porque a mente deles precisa estar ocupada. Lembrem-se que são mentes e seres e crianças que aprendem pela visão, pelo YouTube, pela internet, né? É uma geração internet. Então, eles aprendem com o movimento. Então, se você falar e não tiver um movimento, a ação, provavelmente eles vão ficar olhando para a cara de vocês paralisados. Porque não adianta apenas a comunicação, né? Não adianta falar como adulto se você não faz, se você não mostra, se você não tem a postura ideal, né? Então, assim, não exija tanto, né, de uma criança se você não consegue fazer igual, né? Por isso, é importante colocar um cristal para você, né? Cristais de ansiedade, né? Águas marinhas, quartzos verdes, né? Ágatas claras, né? Sem ser muito puxado para o vermelho, alaranjado não, mas as mais claras, tá bom? Então, isso a gente vai colocando e vai fazendo, né? Para que essas crianças tenham cada vez um caminho melhor, tá? O que eu posso mais falar dessas crianças? Elas trabalham muito mais com a natureza, né? Elas trabalham muito mais com o elemento, gostam de caminhos naturais, né? E se ficam muito em ambientes fechados, dentro de vidas fechadas, ficam bastante irritadas, né? Precisam de múltiplas capacidades, de múltiplos talentos, né? Como eu falei, são crianças extremamente sensíveis, então precisa sempre tomar cuidado para não absorver a dor do pai, a dor da mãe, a dor do coletivo, né? Mas essa é uma outra história, senão nós vamos ficar aqui conversando até, né? É uma criança que precisa de limite, tá? Não o limite da castração, nem pelo medo, nem pela chantagem emocional, mas pelo limite da intenção de falar, olha, né? O primeiro poder sou eu. Depois você aprende. Eu estudei um caso muito interessante, né, de uma criança cristal que vivia numa família muito violenta. E violenta não é questão apenas de questão social. Violenta no falar, violenta nas ações, né? E ela adquiriu uma característica de que achou que o poder dela fazia parte daquela violência, né? E provavelmente, né, enquanto adulto, se tornou um adulto violento, né, porque trouxe isso, o exemplo da família para o trabalho, para a própria família, para o caminho. Então, educar esse poder dentro de um poder pacífico e de um poder ordenado facilita e ajuda muito essa criança. Então, cuidado com esses ambientes, né, muito cuidado, tá? Já expliquei que é uma criança que aliena fácil, né? Quando ela não, quando a alma não tem intenção de destruir, não tem a intenção de ficar brigando com esse poder, né? E ela tem um aprendizado e uma experiência própria, né? Se você trabalha com essa criança, ela ajuda muito esse pai, essa mãe, essa professora a crescer e a se tornar uma pessoa melhor, né? Então, abra o coração e tenha a humildade, a simplicidade de compreender e de entender qual é o caminho, né? Qual é o choro, o que essa criança realmente está dizendo, né? Se você não consegue entender, busque ajuda, né? Existem grandes profissionais, grandes pessoas amorosas, talentosas, que podem ajudar você.
né? O campo vibracional dessa criança é muito importante. Então, o ambiente, ele precisa estar limpo, viu, gente? O ambiente, ele precisa estar ordenado, limpo, organizado, né? Para essa criança, que às vezes até para comer ela precisa de um caminho organizado. É uma criança que não gosta de misturar muitas coisas, não se dá muito bem em bagunça. E se ela se desorganiza inteira. Né? E se ela vive num lugar desorganizado, ela vai sempre querer organizar para poder evoluir, né? Aí ela fica presa, né? Por isso que às vezes se torna um adulto muito salvador, porque fica o tempo todo organizando o problema dos outros, a vida dos outros, carregando os outros, até os outros se organizarem, até os outros se salvarem. Que vou contar uma história. Não se salvam nunca. Né? Não se salvam nunca. Então, né? Porque a gente só cura a si mesmo, viu? Nós podemos indicar o caminho, mas fazer pelo outro, nós não vamos fazer nunca. Não tenha a menor dúvida. Mas essa criança, ela fica presa na vida. Por isso que eu digo, tem muito adulto cristal ainda preso dentro dos processos de organização e de salvamento infantil. Então, presta atenção se você não está paralisado, presta atenção se você não está com medo de investir na sua própria vida, presta atenção se você não está esperando as pessoas que você ama chegar num determinado lugar para você se libertar. A chave, aí, hein, Lu? Um beijo, Luciana. A chave, quem tem, é você. Abra a chave da sua própria vida. O Pedro também tem a chave, viu, gente? Tá aqui olhando para mim, ele chama Pedro, é o senhor da chave, né? Então, assim, a Luciana e o Pedro têm a chave, né? Então, nós todos temos a chave da nossa própria vida. Então, prestem atenção, viu? Se você não é um adulto que ficou preso ainda dentro da desorganização desse mundo e está esperando o mundo se organizar para você nascer, pula, você sabe voar, viu? Você sabe voar, tá? Gente, o que mais eu posso dizer aqui? Tem tempo, Pedro? Tem, né? 4 minutos, eu sempre termino antes. Eu tenho um segredo aqui. Eu estava falando com a Lilian Fischer ontem, eu tive um segredo, né? Essas crianças, para se libertarem, elas têm um segredo que não é fácil para as pessoas que amam fazer. Mas eu vou ensinar, né, que eu acho importante. Esse mesmo cristal que vocês põem para vocês, ou que coloca no quarto das crianças, né, vocês colocam a intenção, né, de que vocês aceitem, né, e acolhem essas crianças do jeito que elas são. Eu acho que é muito importante a criança e o adulto cristal sentir que ele é acolhido e aceito do jeito que ele é. Né? Eu sei que para um pai exigente, para uma mãe exigente, que se sacrificou, que tem dificuldades, que tem as próprias histórias de dores, não é fácil fazer isso. Mas é um exercício, né? Coloque esse cristal, ou olhe para sua criança internamente, ou diga, né? Eu aceito você do jeito que você é. E você vai ver um pequeno milagre acontecer nos olhos dessa criança, né? A conexão começa a ser feita a partir daí. Experimentem. Vale a pena a gente colocar no campo e vale a pena a gente lutar por essas crianças, porque elas vêm mudar o mundo, né? Quem gosta de cristal, guarda segredo dentro de si. Parece uma pessoa congelada, parece uma pessoa alienada, parece uma pessoa distante, mas quando você começa a perceber, e eu disse que você ia se apaixonar, eu falei que você ia se apaixonar, né? Você começa a descristalizar e a trazer o seu saber, tá bom? Bom, hoje é o nosso 5º programa, tá fechando o mês. Eu dou um beijo para vocês e um aviso. Hoje é o nosso último dia de gravação do YouTube. Eu só volto em julho. Semana que vem, empreendedorismo, eu vou falar de cristais e mulheres de poder. Se vocês não acordarem, perderam.
eu estarei aqui às 6h30 da manhã, junto com vocês. Obrigada, um grande beijo. Espero que realmente vocês descristalizem e sejam felizes essa semana. Um grande beijo. Namastê. Até a próxima. A Rádio Mundial apresentou programa Senhora dos Cristais, com a terapeuta Gina Rocha.